Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui no nosso primeiro episódio piloto do Amber Talks. Né, Gabi? Tudo certo contigo? Fala galera, meu nome é Gabriel. Qual que é o teu nome? Meu nome é Matheus Coelho. Nós somos dois arquitetos. Vamos começar a contar a nossa história, né? Então, acho que primeiramente é válido dizer que nós somos aqui de Capão da Canoa. Eu não sou natural daqui, o Matheus tampouco, mas o nosso escritório fica aqui em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, né? Litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, Matheus. Exatamente, então nós tivemos a ideia de criar esse podcast para compartilhar com as pessoas um pouco das nossas vivências com a arquitetura, e trocar uma ideia, fazer um bate-papo descontraído, falando sobre arquitetura, construção civil, falando um pouco sobre nós, sobre também os nossos desafios que a gente enfrenta, né? Certo. Eu acho que é importante ressaltar, né, a conversa com a arquitetura. Na verdade, isso talvez passe um pouco de um podcast. A gente vai estar trabalhando e vamos passar para vocês algumas opiniões descontraídas, como se fosse uma conversa minha e do Matheus. Então a gente vai estar como se fosse discutindo algum assunto, opiniões diversas, às vezes parecidas, né, às vezes antagônicas, mas opiniões nossas de conversa. E aí a gente vai puxando alguns temas durante os diferentes episódios, né? E acho que é isso. Como um hábito, acho aqui do podcast que a gente quer ter, todo episódio a gente compartilhar o que a gente está fazendo no momento, né? Certo. No momento que a gente grava, então eu vou começar falando. No momento que a gente grava aqui, a gente está fazendo um projeto de uma pousada em Capão Novo, e eu tô exportando os arquivos para mandar para o engenheiro fazer o orçamento. Para fazer o orçamento de projetos complementares, né? Que é válido dizer. Orçamento do projeto estrutural dos projetos complementares, que alguns projetos a gente faz internamente, né? A parte de estrutural e de complementares, e alguns a gente opta por terceirizar. Certo. E eu tô permeando entre a planta, na verdade, a planta da casa, a planta de uma casa num condomínio aqui em Xangri-Lá, condomínio Aluri. Então a gente já finalizou, já fez a reunião da planta, já definimos ela. Tô na parte final de modelagem 3D, então tô finalizando a questão da modelagem 3D. E para logo passar isso para o Matheus, que é o cara mais responsável, então, pela questão de renderizações, né? Então, é o ponto forte do nosso escritório na questão de renderização, fica a cargo do Matheus. Eu acho que é importante, né? A gente tinha comentado em fazer uma apresentação, uma história, uma linha do tempo, se apresentar e apresentar a sua vida, tanto acadêmica quanto profissional. E acho que tu pode começar, Matheus. Bom, então vamos lá. Começar a falar de mim, depois também falar um pouco como a arquitetura entrou na minha vida, né? Então, meu nome é Matheus Coelho Ribeiro Filho. Eu nasci no município de Torres, mas minha família sempre morou em Arroio do Sal, então eu já fui para Arroio do Sal, né? Só nasci em Torres e fui para Arroio do Sal. Tenho 24 anos de idade, faço 25 em dezembro. Desde sempre, assim, já fazendo uma relação com a arquitetura, fui uma pessoa que gostei de desenhar, assim, gostei dessa parte de criação, brincava de massinha de modelar, fazia biscuit, fazia miçanga, gostava dessas coisas assim de parte de criação, pintava, coisa arada. Então provavelmente foi o que me levou assim para escolher arquitetura. E não necessariamente a parte da construção, né, como acontece em muitos casos. Inclusive a parte da construção era uma parte que eu tinha muito pouco conhecimento, né, quando ingressei na faculdade. Tu nunca pensou em fazer engenharia? Não, tanto que engenharia civil nunca passou na minha cabeça. Inclusive eu acho que eu enxergava arquitetura muito menos construção civil do que a gente acaba enxergando hoje, né? Tipo, quando entra na faculdade. A faculdade ela tem uma visão muito, muito limitada do que é de fato arquitetura, né? A gente vive isso inclusive pode ser até um ponto um assunto pra gente vir falar, né? Futuro próximo, mas dando uma visão geral, a faculdade ela é muito mais utópica do que a realidade, do que realmente acontece. É verdade. Então eu acabei ingressando
na arquitetura muito por causa disso. Tinha algumas outras ideias de curso na cabeça, tipo publicidade e propaganda, algumas coisas assim mais ligadas à criação também. Mas como eu acabei passando na universidade, eu me formei em Torres, né? Como eu acabei conseguindo o ProUni ali, me formei pelo ProUni em Torres, optei por fazer arquitetura. E aí me formei no ano de 2021, então tenho 2 anos... 2021? Acho que foi 2021. 2021, então 2 anos e pouco de formado aí. Aí falando de carreira, né? Apesar da breve vida, mas já algumas experiências de profissional. Então trabalhei no meu primeiro serviço, trabalhei 1 mês lá no mercado da minha irmã, no caixa. Quantos anos eu tinha, mais ou menos? Uns 15 anos lá. Tomei um xingão lá trabalhando. Já foi embora. Tá, obrigado. Fiquei um verão lá, trabalhei 1 mês, foi legal, peguei uma experiênciazinha. Mas o primeiro trabalho, assim, sem vínculo familiar, foi como atendente numa sorveteria, não lembro se eu tinha 16 ou 17. Aí já com carteira assinada, trabalhava no verão. E foi, enfim, uma oportunidade para aprender um pouco a lidar com as pessoas, parte de atendimento... parte de disciplina, o cara acaba pegando, né? Qualquer serviço, acho que agrega. E aí, depois disso, fui trabalhar com o pai. Trabalhei com o pai, né? Ele tem uma gráfica, trabalha com colocação de fachadas e parte de criação digital também. Então, aprendi Corel, aprendi um pouco da parte da mão de obra mesmo, né? De pregar placa, de fazer solda, de instalação, a gente trabalhava com ACM, então peguei uma boa noção, né, além da parte de criação, a parte de mão de obra. Depois aí, isso quando eu estava no PAI, já estava cursando arquitetura, né, e aí tinha necessidade de estagiar em um escritório. E aí o primeiro escritório que eu estagiei foi no Chiesa Valim, né, lá em Arroio do Sal. E aí fiquei, acho que quase 1 ano lá, estagiando com os guris. E aí, depois disso, estagiei 1 mês no Martin Arquitetura, em Capão. E depois fui trabalhar exclusivamente com renderização na empresa de uns amigos, né, de Nex, é o nome, que trabalha só com renderização. E aí trabalhei durante 2 anos, 1 ano ainda concluindo a faculdade e no outro ano já como arquiteto formado, até 5 meses atrás, né, aproximadamente. Quando a gente fundou, né, eu e o Gabriel fundamos a Amber Brasil Arquitetura. Então acho que essa é um pouco sobre mim, né, falando mais profissionalmente, quem eu sou. E acho que agora tu podia te apresentar, falar um pouquinho sobre ti. Claro. Bom, galera, meu nome é Gabriel Fantinel de Medeiros, né? O nome do Matheus é Matheus Coelho Ribeiro Filho, acho que não falou. Falou? Uhum. Então eu tenho 25 anos, nasci em 1998, em Caxias do Sul, né? Então eu sou da Serra Gaúcha. Eu cursei arquitetura, ao contrário do Matheus, pensava em cursar engenharia civil, mas eu via que o escopo da arquitetura era muito maior, abrangia muito mais coisas, e talvez fosse um escopo diferente do escopo que pega a engenharia civil. Então, pessoal, o profissional de engenharia talvez fique mais... se ele não quiser estar na engenharia, ele vai para uma área mais administrativa, né? Não à toa que a gente vê muitos gestores, muitos gerentes que são engenheiros, civil ou não, mas a engenharia traz bastante essa coisa de gestão. Eu gosto dessa área, mas não era o que eu queria fazer de fato, né, em vias de fato. Aí até cogitei fazer também publicidade e propaganda, que eu gosto dessa questão criativa, né? Também não à toa eu vim para arquitetura, mas aí analisando bem as profissões, eu optei por escolher arquitetura, né? Então eu entrei na arquitetura com uma expectativa bem alta, assim, no sentido de tudo aquilo que a arquitetura poderia me proporcionar, e aí vi que no final eu pensava uma coisa e acabou sendo outra,
Não pior, mas muito mais... Eu consegui perceber quando eu entrei na faculdade que tinha muito mais coisa para fazer do que eu realmente achava. Porque à primeira vista, quando a gente pensa em arquitetura, arquiteto, o cara que faz casinha e tal, e não deixa de ser isso. As pessoas inclusive brincam, né? Engenheiro brinca, vai fazer casinha, não sei o quê. E de fato, o escopo principal nosso é fazer casas, né? Fazer casa talvez seja um termo muito... Mas trazer acho que muitas vezes o sonho das pessoas é ter uma casa na praia, essas coisas, né? Então, o escopo principal é fazer casa. Então, a gente abrange muita coisa, né? Você pode fazer muita coisa que, inclusive, pode ser outro episódio, né? Abrangências do arquiteto e urbanista. Legal, já vamos anotando. Na vida profissional, eu já fiz algumas coisas. Eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. Eu fiquei trabalhando talvez uns 3 meses numa empresa de adesivos, então adesivos e resinados lá, eu fazia corte de adesivo, ajudava a instalar, fazer essas coisas nesse sentido. Aí acabou impactando muito na minha vida escolar e afins da época, né? Afinal era bem novo, 14 anos. Aí saí, fiquei um tempo sem trabalhar, aí depois não sei com que idade eu comecei a trabalhar com meu pai, numa loja de confecção. Ele tem uma loja de confecção, trabalhei com ele um tempo de estoquista. Depois eu comecei a sair com ele para vender, que ele, além de ter a loja, era representante comercial, vendia jeans, então eu comecei a sair com ele para vender. Aí parei de vender com ele, fui trabalhar numa instaladora elétrica, a Mercúrio, né? Talvez algum pessoal do Sul conheça a instaladora elétrica Mercúrio, que instala medidores de energia, postes e faz redes elétricas. Aí saí da Mercúrio, fui vender os jeans. Daí, no caso, o meu pai parou de vender o jeans, eu peguei a cartela de cliente dele e comecei a vender isso, né? Aí depois disso, foi em 2019 para 2020. Foi em 2020, na verdade, quando estourou a pandemia. Em 2020, quando estourou, a venda do jeans zerou, quase, né? O pessoal tava hiper conservador, então basicamente zerou a venda. Eu fiquei um tempo, uns 2, 3 meses em casa, sem fazer nada. Isso eu já tava na faculdade, né? Eu fiquei uns 2, 3 meses sem fazer nada, e aí depois eu comecei a fazer Uber. Eu fiquei mais ou menos um ano fazendo Uber. E aí vi que era uma oportunidade de eu talvez começar a estagiar na arquitetura. Porque o que acontece? Vendendo jeans eu ganhava muito bem. Eu não iria sair de um trabalho que eu ganhava super bem para ir para um estágio de arquitetura que a gente muito bem sabe que paga 400, 500, 600 reais por mês. E aí, como a pandemia estourou e eu tava fazendo Uber que não tinha nada a ver, ganhava bem, mas eu pensei, putz, vou tentar encarar, ganhar menos agora e entrar na minha área. Foi aí que eu entrei na Chiesa Valim, que foi bem no momento que o Matheus saiu do escritório, eu fui suprir a vaga dele. Aí trabalhei 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses lá com o Rafa e com o Thiago da Chiesa, né? Chiesa Valim. E aí deu uma reviravolta, trocamos uma ideia, que inclusive a gente pode contar depois, né, desse episódio mesmo. E aí conversei com o Matheus e aí a gente resolveu fundar, né, a Ambar Brasil Arquitetura. Acho que bem pincelado tudo, Sim. Né, até porque o nosso princípio não é demorar tanto no podcast, no caso, fazer algo tão longo, mas eu acho que a minha rotina profissional foi essa. A minha rotina acadêmica, né, eu me formei na UX em 2021 também, na Universidade de Caxias do Sul. E demorei 6 anos para informática, o Matheus também. Foram 6 anos de graduação. E, cara, acho que é isso. Acho que dá pra gente contar como que começou o escritório, né? Sim. Acho que seria legal nesse primeiro episódio a gente falar sobre isso. Quer começar? O que tu pensou? Por que tu me chamou? Como é que rolou isso? Essa vontade de querer ter um escritório? Cara, eu tava meio... Eu vou contar pelo meu ponto de vista, né? Pela minha visão. Eu tava meio... assim, eu queria abrir algo meu, porque trabalhando pros outros e tal. E sempre tive essa... Eu sou uma pessoa empreendedora, assim. Eu acho que eu gosto de empreender... do business, assim, do ramo de empreendimentos. E eu tava meio de saco cheio de estar trabalhando pros outros. Que eu sabia que, no final das contas... talvez não o resultado que eu quero não vá chegar
não iria chegar onde eu esperava, né? E aí tava com aquilo de abrir um escritório, só que eu não queria abrir sozinho. Uhum. E eu tava procurando um parceiro. Aí, primeiramente, eu falei com um amigo meu lá de Caxias, um colega meu que era, assim, foi colega basicamente a minha faculdade inteira. Troquei uma ideia com ele, só que ele era de Caxias. E eu já tava morando no litoral, então fazia uns 2 anos, né? Foi no início desse ano. Eu já tava no litoral há uns 2 anos. E pra ele era mais difícil, porque ele teria que vir pra cá, a mudança pra ele era mais difícil. Então ele, assim, recusou, né? Não quis abrir o escritório junto aqui na praia, no litoral. Falou que se fosse em Caxias, beleza, mas aqui não. E eu fiquei mais um tempo. E aí, eu tinha falado com o Matheus só uma vez, né, Matheus? Academia. Na academia, uma vez eu tinha cruzado o Matheus, a gente trocou meia dúzia de palavras ali. Foi, tipo, tranquilo, mas não... Nada demais. Tu trabalhava no Guri, tu é o Matheus, sim, tu trabalha lá, tá? Uma coisa assim, bem comum, bem nada demais. E aí teve um dia, não lembro onde é que eu tava, o que eu tava fazendo, brilhou na minha cabeça, assim, puta, o Matheus. O Matheus que trabalhava com os guris, parece ser um cara legal. Talvez ele esteja querendo uma coisa parecida. E aí mandei uma mensagem pra ele no Instagram, né? Pra ele me mandar o número dele, pra gente trocar uma ideia. Certo? Ele achou até que era alguma coisa... Ele achou estranho, né? O cara nem te conhece e te manda e pede teu número pra trocar uma ideia. Aí a gente saiu pra tomar um café, né? Teve um final de semana que a gente combinou, saiu pra tomar um café. Num sábado, né? E aí fomos ajustando as coisas e aí eu optei... ele também tava querendo, né? A mesma coisa que eu. Vou contar depois o meu lado. E aí deu certo. Abrimos a Ambar Brasil. Não sei o teu lado. Não, eu tava... Também tinha vontade de ter um negócio meu, né? Tava trabalhando com os guris lá com o render. Mas sempre com aquela ideia de abrir um negócio e principalmente de trabalhar com arquitetura, né? Porque renderização, tu faz imagem pros outros. Não é a mesma coisa. Não é fazer arquitetura, né? Não é fazer arquitetura, exatamente. Então, essa vontade de ter um negócio e de trabalhar com arquitetura puramente, né? E enfim, com aquilo na cabeça, mas também pensando, não quero abrir um negócio sozinho. Acho que seria legal ter alguém para trabalhar junto, entendeu? Porque ao mesmo tempo que tu divide as responsabilidades, tu também tem uma força a mais. Divide o medo, né? Tu divide o medo, enfim, é melhor. Eu pelo menos, eu julgava que seria melhor. E aí, nesse tempo aí, com essa vontade, aí... já tinha colocado como uma meta, né, do ano de 2023, que ia fazer o escritório. Nem sabia que ia ser contigo, tipo... Inclusive, tu foi no negócio... Exato. Em dezembro, eu fiz um treinamento do Wendel Carvalho, lá o Protagon, que é um treinamento de desenvolvimento pessoal, enfim, fala sobre saúde, sobre finanças, sobre negócios, tudo mais. E lá, tu coloca algumas metas, assim, pra tua vida, né? E nessa ocasião, eu botei a meta de... Tinha uma pulseirinha, que inclusive hoje ela já tá rompida, né? Mas que a meta daquela pulseira era 1 mês vivendo do meu próprio escritório, tipo, pagando minhas contas com o meu escritório de arquitetura, com o meu negócio próprio. Então lá nesse evento eu coloquei essa meta, e aí foi o que aconteceu que o Gabriel contou. Ele entrou em contato comigo, eu já tinha essa vontade de fazer o negócio, então veio de encontro. A gente trocou essa ideia e aqui estamos, né, com 5 ou 6 meses já de... Sucesso, eu diria. De sucesso, exatamente, de escritório, né, trabalhando todos os meses, não ficando parado, sempre propondo coisas novas, né, buscando expandir, captando clientes, fazendo contatos, assim, tá sendo uma jornada bem massa, né? Eu acho que para evidenciar essa nossa questão foi do nada, assim, do nada... brilhou na minha cabeça o Matheus, do nada eu chamei ele, então, tipo, foi uma coisa que a gente nem se conhecia, foi meio um tiro no escuro, né? Exatamente. Eu confiei no Matheus e o Matheus confiou em mim. Puta, esse cara aí, não sei, mas vamos lá. Dá certo. Se não der certo, rompe, cada um pega a sua grana, sei lá, e tchau, né? Mas a gente confiou. E isso é uma coisa que eu particularmente acho que o Matheus também. Eu acredito bastante em as coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer. Sim. Então acho que nada é em vão, tudo tem um propósito.
Deu certo, estamos aí 5 meses. Como eu disse, eu acho que 5 meses de sucesso, né? Não que a gente tenha ganhado um caminhão de dinheiro até agora, mas foram 5 meses se sustentando, saudável, né? Foram 5 meses saudáveis. Fazendo projetos legais. Aí a gente tenta sempre com profissionalismo manter o escritório, né? Exato. Até falando um pouco sobre o podcast, enquanto o Gabi falava, enquanto a gente trocava essa ideia, eu fiz algumas anotações de coisas que eu acho que seria legal falar nesse primeiro. Aí já falando um pouco sobre o podcast, né? Que a ideia é que seja esse papo livre, né? Essa conversa, e que não tem imagem. Então, é pra te botar no fone e escutar. Não sei se a gente vai botar YouTube, Spotify, não sei. Enfim, mas que seja essa troca de ideia, né? O cara no fone ali de boa, seguindo a vida. Claro. Depois vamos analisar se a gente bota uma musiquinha pra tocar no fundo, né? Acho que é legal. Acho que é legal. E anotei aqui também sobre comentários. Pessoal, comentem, né? Isso é muito importante. De repente a gente vem aqui e faz um podcast só respondendo comentários, só trocando essa ideia com o pessoal. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam. De repente algumas pessoas que estão escutando estão pensando em abrir o escritório, estão pensando em fazer uma sociedade. Então, enfim, qualquer coisa que possa agregar, então comentem aí. Acho que a gente, semanalmente, basicamente toda segunda a gente lança uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Verdade. Que inclusive é Ambar, sem o acento, então AMBAR, Brasil.arc, então @ambarbrasil.arc é o nosso Instagram, a principal rede que a gente utiliza. A gente lança uma caixinha na segunda e muitos dos temas a gente vai tirar dessas caixinhas, então dúvidas que as pessoas têm sobre arquitetura, ou quaisquer que sejam elas, a gente vai fazer temas, né, para os próximos episódios. Então sigam nós lá também. Sigam nós nas redes, né? Tem o TikTok também, né? TikTok, @Ambar Brasil Arquitetura. No TikTok não tem arroba, eu acho. Mas tem tudo isso lá no Beacons, né? Que é a rede, tem o nosso contato, tem o nosso e-mail, tem tudo, certo? Às vezes também, eu não sei, pessoal, como a gente fala de construção, vai abranger bastante. Então, de repente, construtor tá nos escutando, alguém que trabalha como pedreiro, mão de obra, cara que trabalha, enfim, estudante de arquitetura, arquiteto formado. De repente tu nos achou aqui, tu quer construir a tua casa, né, e tá podendo nos conhecer um pouco mais, conhecendo, né, quem a gente é. Então a ideia é que o público que nos assiste seja bem variado, né? Show. É isso, pessoal. Então esse foi o nosso primeiro episódio do novo projeto Ambar Talks, né? Então é isso aí, pessoal. Deixem o like, comentário, se inscrevam no canal e até a próxima. Show! Valeu!